Bem-vindo ao Papo Espírita, a espiritualidade na sua vida. Olá, seja bem-vindo ao programa Papo Espírita. Hoje nós vamos conversar sobre a terapia de vidas passadas, TVP, também conhecida como regressão de memória. Para a nossa conversa, temos aqui como convidada a doutora Patrícia Galvão. Olá, tudo bem, Patrícia? Boa noite a todos. A Patrícia, ela é psicóloga clínica, com especialização em hipnoterapia e regressão de memória, mestre em psicologia clínica e cultural pela Universidade de Brasília e também doutoranda desse mesmo departamento de psicologia clínica e cultura da UNB. Também é membro fundadora da Associação Médico Espírita do Planalto, cuja sede é no Centro Espírita Paulo de Tarso, né? E membro do Núcleo de Saúde Mental da Associação Médico Espírita do Planalto, AME Planalto. Temos também aqui a nossa querida amiga, Thelma Alves. Tudo bom, Thelma? Tudo bom. Bem, gente, terapia de vidas passadas é uma terapia que ela dá acesso às memórias do inconsciente. Esse acesso ele é dado através da indução de estados de relaxamento profundo, por meio da hipnose ou então de outras técnicas. Embora terapia de vidas passadas nos dê acesso às informações de vidas passadas, ela não é uma prática espírita, embora a nossa doutrina, a doutrina espírita, nos ajude na compreensão dos padrões, de traumas que a gente, na encarnação presente, podemos estar passando, associada às nossas experiências passadas, né, Patrícia? Uhum. Então, como não é da nossa área, né, Thelma? Fala um pouquinho mais para a gente o que vem a ser essa terapia de vidas passadas, como é que surgiu, a quem se aplica, né? Só para a gente entender melhor, para a gente poder dar início ao nosso papo de hoje. Com alegria, né? Obrigada de novo pela acolhida. Esse tema me encanta, né? É um tema que eu estudo aí desde 2012, foi a minha primeira formação em terapia regressiva, né? Pela Sociedade Brasileira de Terapias de Vidas Passadas. E o que você já colocou é o importante. A TVP, ou a técnica, né, da terapia regressiva, não é uma prática espírita, é uma prática profissional. E ela deve ser, portanto, praticada por profissionais que estejam preparados adequadamente, que estejam treinados para isso. É muito comum que a gente veja formações em terapia de regressão para profissionais de áreas variadas. E aí fazem aqueles cursos, às vezes, de final de semana, ou que já visam preparar rapidamente aquele profissional. É preciso ter cuidado, né? Muito cuidado quando você for procurar um profissional para fazer TVP. E a ideia é que a gente tenha um profissional, na minha experiência ao longo desses anos aí, aquele profissional que é formado em psicologia, ou que é um médico psiquiatra, ou que tem uma formação adicional em relação à área da saúde mental, ele está mais capacitado para lidar com essa técnica. Isso porque a técnica não é só a aplicação da regressão em si, como a gente vai falar um pouquinho, mas também tem um desdobramento disso, a aplicação desse conteúdo, dessa experiência na vida prática do paciente. Então, é um processo terapêutico completo, né? Então, a TVP, ela pode ser compreendida como uma prática que é ligada à área da psicologia, mas o Conselho Federal de Psicologia não entende, não ainda considera, né, não reconhece a TVP como uma prática da psicologia. Então, o profissional, ele é psicólogo, ele é médico, psiquiatra e terapeuta de vida passada. Isso é importante enfatizar, né? E a TVP, ela está relacionada às práticas que são compreendidas dentro da quarta força da psicologia. Existem 4 forças principais. Essas forças se referem a movimentos da ciência psicológica que aconteceram em determinadas fases. A primeira força, né, é a da psicanálise, que a gente tem aí o principal representante, digamos assim, que é Freud, né? A segunda força, que é o behaviorismo, ou a análise do comportamento, cujo principal representante é o Skinner. Temos a terceira força, que é
o humanismo. E a quarta força, que são as terapias transpessoais. E dentro dessas transpessoais, nós temos aí a logoterapia, do Viktor Frankl, nós temos o Carl Jung, da análise junguiana, né? E nós temos aí outros profissionais, outros teóricos, que foram conduzindo para essa prática integrativa. Então, a transpessoal traz uma visão integral do ser humano. Então, a TVP, ela entra como uma prática relacionada a essas teorias integrativas e que é aplicada no âmbito profissional, né? Na história da TVP, ou da terapia regressiva, a gente pode ter a gente tem pioneiros que foram marcantes. Quando a gente pensa bem na origem, a gente pode pensar na década de 70, né? Em que Morris Netherton, que era um psicanalista norte-americano, ele aplicou, né, e conseguiu ver que pacientes tinham espontaneamente, durante as sessões, regressões. E aí, o que ele fez? Ele começou a categorizar isso, e foi ele quem cunhou, inclusive, o termo, né, terapias de vidas passadas, em inglês, que foi o título de um dos livros dele. Outra pessoa muito importante nessa história foi a Edith Fiore, que ainda é viva, né, que fez todo o interesse dela, era na pesquisa sobre também os pacientes que entravam em regressão, mas ela se interessou por o que ela chama de intervenções que existiam espiritualmente nas sessões. Então, ela estudou processos obsessivos e como isso se relacionava na terapia. Interessante, né? Associando, muito interessante. Não é só permitir que o paciente, né, tenha essa regressão de memória, né? Mas o que ela pode representar. Exatamente. E aí nós temos assim, no Brasil também temos, aliás, ainda internacionalmente, o Roger Wilger, que na difusão da teoria dele, das técnicas dele, ainda existem reprodutores, né, das técnicas dele. Mas no Brasil nós tivemos também representantes importantes. A família Pérez, né, da Maria Júlia Pietro Pérez, que fez aqui, que instituiu o método Pérez e também era terapeuta regressiva. Tivemos aí o Jorge Andrés, no Rio de Janeiro, que teve uma grande contribuição também. Hoje nós temos ainda reprodutores do método Pérez, o Júlio Pérez ainda faz um trabalho importante, inclusive relacionando a exames, por exemplo, de ressonância funcional do cérebro, mostrando que as áreas que são ativadas, nós já temos comprovações disso, né? Que áreas que são ativadas no nosso cérebro enquanto a gente está numa regressão, por exemplo, ou numa imaginação, elas não são as mesmas da imaginação. Elas são ativadas áreas de memória, comprovando que a gente tem aí essa regressão realmente da memória. E que a gente tem um arquivo mental, né? Sim, e que as áreas ativadas durante aquela experiência são relacionadas à memória mesmo, né? E aí nós temos também a Maria Teodora Guimarães, que foi a fundadora da Sociedade Brasileira de Terapia de Vidas Passadas, teve uma grande contribuição com a técnica que ela chama de técnica padrão. Alguns dos reprodutores, ela ainda viva, também ainda tem contribuições, mas um dos reprodutores é o Flávio Brown Fiorda, que trabalha em Santos, em São Paulo, e eu tenho satisfação de dizer que ele foi um dos meus coordenadores, né, durante que a minha formação foi nessa sociedade. Então, a gente vê que existem vários reprodutores. Alberto Almeida, no ambiente espírita, trabalha com terapia de regressão, né? Então, nós temos várias contribuições também no Brasil. A ciência vai caminhando, né? E a terapia de vidas passadas, então, elas pode ser entendida como uma abordagem terapêutica que se utiliza de técnicas específicas para auxiliar, para acessar memórias remotas desta vida ou de outra, mas com o objetivo de auxiliar a resolver os problemas atuais. Alberto Almeida gosta de dizer que a gente trabalhando o passado que está no presente. Porque a gente só vai elaborar ou trabalhar com esses conteúdos porque eles trazem uma influência no presente. Então, isso é importantíssimo quando a gente pensa. Interessante, né? E eu queria até perguntar a questão assim, até focando aqui a questão, a gente espírita e pessoas que acreditam na reencarnação. Tem muita gente que vai buscar esse tipo de terapia por curiosidade, né? Então, se para saber quem foi, o que foi,
se foi alguém importante, Sempre né? quer ser alguém Né? importante. Quer ser o rei da todo mundo foi alguém cocada, famoso, né? exatamente. Né? O rei da cocada lá, e às vezes foi, coitadinho, o cozinheiro, sei lá, foi bem... Então, assim, muitas pessoas vêm com essa curiosidade, né? Eu queria saber se vale a pena esse tipo de busca e assim, de fato, quem seria importante buscar esse tipo de tratamento. Eu diria que a curiosidade é o que mais move as pessoas mesmo para a terapia de vidas passadas, né? Muitas pessoas chegam ao meu consultório achando, inclusive, que vão fazer regressão assim que chegarem lá. Eu vim para fazer regressão, bora fazer hoje, né? Uma consulta médica, me dá um medicamento, né? Faça agora, Pronto, né? E é como eu disse, tem profissionais que sim, que oferecem, que podem fazer a técnica. A aplicação da técnica a gente pode fazer a qualquer tempo. Sim. Mas como é que eu vou trabalhar conteúdos que são desencadeados ali ou explicitados ali durante a sessão, se eu não conheço minimamente a história daquele paciente, né? Então, a curiosidade, ela leva essa ânsia de, assim, quero ter resultado, quero agora, né? Quero experimentar essa vivência agora. E, realmente, as pessoas esperam ser muito famosas, né? Terem grandes contribuições na vida, mas também esperam encontrar, às vezes, relações com as pessoas da vida atual. Então, é muito comum que a pessoa fala assim, eu tenho certeza que meu pai foi fulano de tal na minha vida, aí eu quero comprovar isso. E essas comprovações, elas, o que a gente acha que é comprovação, porque muitas vezes na prática, não nos é permitido saber, porque isso, claro, isso pode transformar as nossas relações atuais. Então, essa busca, ela pode ter tanto esse lado de, se eu comprovo, eu consigo exercer o amor e trabalhar isso, mas também pode incitar aquela vingança, né? Por isso que eu tenho raiva dele, porque ele foi assim na minha vida, né? Na vida passada. E aí acaba estimulando essa luta, né? O Alberto Almeida também gosta de dizer isso. Ele fala assim, que às vezes a gente procura não para ter paz, mas para ter guerra. Sim, né? Porque aí você fica justificando. Então, assim, agora eu já sei, né? Tá aqui o ponto. Então, a curiosidade não é não é a indicação. E eu acho que por isso também é importante para o profissional que vai atender deixar que aquele tempo corra. Porque se eu espero ali 2 ou 3 sessões, às vezes aquele paciente não vai nem mais lá. Quer saber? Ai, não quero mais fazer. Você estava movido só por isso. Né? E aí você trabalha o objetivo real ali da regressão com aquele paciente. Mas a TVP, ela tem indicações para um amplo número de dificuldades, de questões. Desde transtornos de humor, ansiedade, depressão, mutismo seletivo, né? Questões, estresse pós-traumático, questões variadas que se relacionam com as relações, se relacionam com os relacionamentos, troca Tudo isso. bem. Questões quanto aos relacionamentos atuais, Sim. conjugais, pais e filhos, né? História da nossa vida, então isso é muito comum. Mas quando a gente pensa nas contraindicações, a gente tem que ter alguns cuidados. Por exemplo, uma primeira coisa é em relação às grávidas, né? É muito natural que na gravidez o psiquismo da criança se misture com o psiquismo da mãe. Sim. Então, não é indicado fazer durante a gestação, esse é um ponto. Pacientes idosos ou que têm algum nível, mesmo independente da idade, algum nível de senilidade, que tem uma doença degenerativa, ou pacientes que têm transtornos dissociativos, transtornos de personalidade, eles também não têm uma indicação. Isso porque experimentar uma memória passada pode desencadear essa mistura entre o que é realidade, o que não é o passado a viver. Então, esses transtornos dissociativos não têm indicação para fazer também. Em crianças, se faz sim, mas se faz com uma técnica diferente. Por quê? A técnica é hipnose? Sim, a gente vai falar então um pouquinho sobre essa, né, como é feita como a técnica. É feito isso. Mas para as crianças, a hipnose, ela não tem, a gente não faz a indução da hipnose, a gente faz por meio, por exemplo, de um desenho, de pinturas, de história, né, usa esse recurso lúdico, porque a criança entra ali e acaba vendo aquela história, contando aquela história de uma maneira diferente, né. Mas então, pensando sobre a técnica, como é que normalmente funciona? Na TVP, a gente faz a indução do paciente a um estado alterado de consciência, modificado de consciência, em que ele fica
altamente relaxado, mas concentrado, e passa a ter uma experiência sensorial que se dá por conta de uma história, de uma memória, de um flash, né? De algo que ele vivencia ali. Alguns pacientes têm uma coisa da visão. Mesmo de olhos fechados, parece que vem a cena, né? Vem a história se desenhando, vem detalhes. Eu, como paciente, eu vejo detalhes pequenos, né? Eu tive uma regressão que eu vi detalhe de uma medalhinha no pescoço de alguém. Então, assim, tem essa coisa bem apurada. Para outras pessoas, não. Parece que tem uma coisa auditiva, que a pessoa não sabe exatamente o que está se passando em termos de imagem, mas que tem uma experiência auditiva. Alguns têm sensações proprioceptivas, temperatura. Então, cada um vai experimentar de um jeito. Também. Cheiro, muito natural, né? Então, nessa indução, só que como é ser feita essa indução? A indução ela é feita por o que a gente chama de ponte de indução. A ponte, ela é o canal que a gente vai usar da queixa do paciente para conduzir a esse estado altamente concentrado, né, apesar de relaxado. Que às vezes é o mental, por exemplo, um pensamento que se repete com frequência, um pensamento que é fixo, né? Ideias que são impostas ali, pensamentos automáticos, esse é um. As emoções. Então, um sentimento que está muito presente, toda hora eu me sinto assim, a raiva é uma coisa, é um sentimento presente, a tristeza está toda hora ali. A gente usa esse sentimento. Às vezes é uma questão física, pacientes que têm sintomas físicos que às vezes não são explicados pela medicina, né, pela ortopedia, vou falar daqui a pouquinho no caso de dor crônica. Né? Então, às vezes, a gente usa esse canal também físico. Então, a partir dali, o paciente se concentra e pensa, vamos pensar nessa dor. Como é essa dor? Como é que ela se apresenta no seu corpo? Sinta a dor, perceba como se você pudesse encontrar a razão, até que a gente vai induzindo, tem uma condução específica para isso. Às vezes são frases só que se repetem, às vezes são situações em que a pessoa descreve como fenomenológicas, então como experiências mediúnicas. Sim. E aí, às vezes, a gente pode usar isso também para falar, toda vez eu tenho essa sensação. Tem pacientes que têm flashes de vidas passadas, mas nem reconhecem como tal. E, às vezes, a gente vai usar, por exemplo, sonhos recorrentes. Sonho recorrente pode ser usado para uma indução também à regressão. Interessante, né, Patrícia e Thelma, né, que não é não é por curiosidade, né? Eu imagino que seja o tratar aquele paciente, ter uma ferramenta que o auxilie a aprofundar quando todas as possibilidades se esgotaram, é isso? É isso, sim, é um recurso que normalmente é muito útil quando o paciente já tentou outras técnicas e não foram úteis, mas também é um catalisador, ele acelera um pouco o processo terapêutico. Então, é muito comum que, às vezes, eu já tive situações de pacientes que vinham, não tinham nem conhecimento e não sabiam da terapia de vidas passadas. Mas, na hora que que eu estava atendendo, a gente percebia a indicação e, ao oferecer, a experiência da regressão trouxe uma velocidade para esse processo, né? Como se ele trouxe possibilidade de insights e de mudanças muito mais rápidas do que antes, do que a terapia convencional, né? Então, pode ser usado para isso também. Interessante, né, Thelma, também, pensando no lado da doutrina, né, a gente sabe que a gente reencarna com esquecimento, né, do passado, mas o quanto que, às vezes, esse esquecimento é muito sutil, né, e acaba interferindo, é isso que você está nos dizendo, né? Que existem determinadas lembranças, né? Que atuam sem que a gente entenda e que nos levam a uma necessidade de aprofundamento até para se sentir melhor na presente encarnação, não é isso? Isso é super importante, Miriam, porque quando a gente pensa na TVP, é uma terapia reencarnacionista. Então, nós acreditamos, assim como o Espiritismo nos postula, Sim. que nós somos seres imortais e que, portanto, a gente é acúmulo, a gente é depositário, né, dessas experiências todas anteriores. Nós somos heranças de nós mesmos, né? Então, essas lembranças, essas memórias, elas vão ser elaboradas pelo espírito, incorporadas ao seu patrimônio evolutivo, mas tem questões que vão ser ativadas na situação presente. Quando a gente fala do véu do esquecimento, é muito comum que alguns espíritas
condenem, critiquem a questão da TVP por entenderem, como Kardec colocou, que o véu do esquecimento é necessário para que a gente possa evoluir e que, portanto, se lembrar de algumas coisas pode ser prejudicial para a nossa evolução. Mas também foi o mesmo Kardec que nos trouxe na tríplice base do Espiritismo, da ciência, filosofia Sim. e religião, que o Espiritismo ele vai incorporar a verdade da ciência. Assim como muitas vezes o Espiritismo vai apresentar verdades antes que a ciência comprove. Sim. Como a gente tem nas obras de André Luiz. Né? E que agora a ciência está comprovando uma série de coisas Exatamente. interessantíssimas, né? Então, a gente tem essa ligação que é inegável. Então, o Espiritismo ele não condena a TVP. Ele condena, sim, a curiosidade, o uso leviano da técnica, né? A postura diante disso. Então, a TVP ela acredita que nessas memórias e como elas são ativadas diante de alguns gatilhos na vida atual, é como se algumas subpersonalidades nossas pudessem entrar em ação. É como se a gente desse voz para algumas personalidades do passado que são ativadas, né, gatilhos que estão presentes agora aqui, mas que tem uma reação condicionada, porque é uma reação lá do passado, que não faz mais sentido. Né, que talvez não faça mais sentido agora. Então, isso auxilia o indivíduo a perceber se aquilo, tudo bem, eu agi assim porque era lá, porque eu era assim, porque a situação era tal. Agora, será que faz sentido? Porque tem um gatilho agora? Porque tem um gatilho. E aí, a parte de mim que é ativada é aquela que estava habituada. Mas como é que eu faço para transformar isso agora? Uma fobia, por exemplo, né? Uma fobia que a pessoa não consegue viver, né? E aí fica superdimensionada. Perfeito. Né? E se você for ver, tudo parece uma proporção diferente. Exato. Na fobia, às vezes a pessoa não teve nenhuma experiência negativa com aquele objeto fóbico. Não nessa vida. Não nessa vida. Né? E aí, ao se descobrir ali, percebe que a vida pode ser diferente, você pode desativar. Mas existe uma coisa interessante também na TVP. Quando a gente fala desse momento traumático, ou da situação específica que nos trouxe essa dificuldade, né? A gente tem alguns estudos, por exemplo, Ian Stevenson trouxe algumas questões ligadas a terapias de vidas, a experiências de vidas passadas em crianças, que percebiam, que sabiam do seu desencarne, por exemplo. Já se provou que às vezes a gente tem manchas de nascença ou adoecimentos recorrentes no corpo que estão ligadas a momentos traumáticos ou ao momento do desencarne numa vida passada, né? Mas, além dessa relação direta que a gente pode tentar fazer, existe aquele ambiente secundário que diz respeito a como a gente interpretou aquela situação, como a gente viveu. Eu tenho um caso interessante para contar sobre isso. Posso estar gravando? Conta, até para ficar mais, né, mais claro, né? Para a gente ter uma ideia, né? Chegou uma paciente para mim que a queixa era de claustrofobia. E aí, o que ela sentia? Ela sentia angústia, falta de ar, sensação de aperto no peito, especialmente no diafragma, perto das costelas, né? Quando ela estava em ambientes fechados ou quando estava diante de muitas pessoas que pareciam ali aglomerar, né? E aí a queixa maior dela era essa. Nós começamos a lidar, né, primeiro uma anamnese bem extensa, cuidadosa, até que a gente fez a sessão de regressão. Nessa sessão, o que ela experimentou? Ela se enxergou como um homem marinheiro que estava aportando, né? O navio era como se fosse um marinheiro das Forças Armadas mesmo, né? Ela não se recorda do lugar, mas ela me descrevia exatamente o vilarejo, como funcionava, enfim. Então, ele chegou, né, de navio, e ali as famílias no porto recebendo os marinheiros. E ele procurava pelo dele e não achava. E aí esperou um tempo, o porto foi ficando vazio, ele resolveu ir embora, foi para casa. E quando chegou em casa, percebeu que a família não estava, era uma esposa e um filho. E aí, assim que ele chegou, tentou arrumar as coisas ali, e aí a esposa chegou com o filho. E a esposa chegou e já falou, vou te deixar, vamos embora, levou a criança. E a cena que ela se recorda, que ela marcou mais assim nessa vivência, era que a esposa estava indo embora com o filho, né, de costas, e ele, o marinheiro, olhando para eles, a criança olhava para trás e ele não conseguia falar nada e se foram, né? E aí, dali a uns dias, ele embarcou de novo. E embarcou
dentro do navio, da embarcação, durante uma tempestade, ele estava embaixo, né, do navio, na escotilha, ali trabalhando, e quando eles tentaram sair, né, diante da tempestade, o barco já estava naufragando. Então, quando eles abriram a água, entrou e ele morreu afogado. E ela teve uma catarse muito importante emocionalmente e uma sensação física semelhante. Então ela fala assim, eu não sei o que é afogamento, mas ela fala, é isso que eu imagino que seja. Porque ela sentiu uma pressão enorme justamente ali no diafragma, que é isso, né? Que a gente sabe, o pulmão encharcado, né? A água entrando ali e a pressão. Então fica impactado o choque que a pessoa passa, o emocional, Isso. com o que ela foi passar no último momento da vida, naquela encarnação, ficou impactado nessa cena. E aí o que fica? A gente pode fazer uma relação direta, que é, ok, a claustrofobia está justificada pelo afogamento. Mas e aí? Eu ia perguntar, e aí? O que acontece? Aí é que vem o pulo do gato, que é, por que ela sentia isso e qual era o gatilho? Ela não teve nenhuma experiência com água, ela não tinha, inclusive, fobia de água. Né? Mas o que acontecia ali? E aí nós vamos olhar ao redor, como eu falei, essa coisa secundária. O que, no momento da morte, aquele marinheiro mais se lembrou foi o que ele não disse para aquele menino, indo embora. A despedida que não houve do filho. E o que acontecia ali naquele momento da vida dela é que ela sentia esses sintomas quando ela não conseguia falar o que desejava no relacionamento amoroso dela. Todas as vezes que ela sentia, ela estava prestes a se casar. E todas as vezes que ela sentia isso, que ela queria falar alguma coisa, ela tinha um sintoma. Então, além da relação, ok, o sintoma está aqui, mas a questão não era só afogamento. A questão era a circunstância da vida. E aquilo estava sendo ativado na vida atual. Aí, qual que é o lance? Ok, eu vi o conteúdo, expressei, teve uma catarse emocional, teve uma relação disso com um sintoma físico, mas ela vai ali reestruturar o pensamento dela. Agora eu posso dizer, eu posso me expressar, posso falar dos meus sentimentos para cada pessoa ao redor. E aí o trabalho é feito assim, para que ela também consiga estender, para além do processo do setting terapêutico, isso na vida. Aí entram as técnicas psicológicas, treinamento de assertividade, treino de habilidade social, né, comunicação, como isso vai ser feito, e aí ela ganha muito. Nossa, porque é vencer um trauma. É interessante, né, a história, porque algo que deixou de falar e o quanto que a emoção, os sentimentos, né, nos marcam, né, de uma forma tão acentuada que pode nos levar a comportamentos que a gente desconhece na vida presente, eu vou dizer assim, né? Mas por não dizer, né? Por não dizer. E o quanto que passa fisicamente mal e o quanto a gente precisa da ajuda, né? Para que mude, porque eu fico imaginando, alguém que não trouxe essa carga enorme. No plano espiritual deve ter remoído essa experiência. Encarnou. A experiência ainda está lá, não é? No inconsciente. Aí, de repente, ela surge. É uma mudança de atitude de si mesmo, né? Uma mudança, é criar uma nova visão de uma dificuldade que tem. Porque isso, Patrícia e Thelma, eu penso que você trouxe um exemplo que se remete a muitas das nossas experiências. Não quero dizer que vem de vidas passadas, que aí fica muito fácil da gente justificar, né? Mas de dificuldades nossas, né? De não conseguirmos mudar determinadas posturas diante da vida. E aí você vê, fica um convite quando a gente passa por um processo desse, espontaneamente, às vezes ou induzido, como no caso de alguém que procura terapia, que é a reforma íntima que vai ser o final. Né? Isso. Olhando para isso tudo, mergulho nessa análise ao redor e falei, por que eu estou deixando, como é que eu me sinto diante das coisas, por que eu não expresso, tenho medo de quê? Né? Por que eu fui abandonada, né? E agora eu tenho que me achar, né? E aí o processo único. Não é? Flui, né? Nossa, tem estou com outra curiosidade aqui.
Tô igual quem vai te procurar para fazer TPP por curiosidade. Você falou que grávidas não seriam indicadas a fazer a terapia por causa da influência da própria campo mental, vou chamar assim, do bebê, né? Mas se a gente está cercado por muitas testemunhas, né? Então, nós estamos cercados e vinculados a um monte de pensamentos, né? De encarnados e desencarnados. Aí a minha pergunta, olhando para a questão espírita, quando às vezes está numa situação de que aquele sintoma ou aquele gatilho vem para uma ação de um obsessor, né? Também pode vir um gatilho por um benfeitor, né? Não vamos só dizer que é só, né, o obsessor. Eles interferem? Eles podem interferir, porque se eles estão ligados a essa questão do paciente, como é que funciona ou isso eu estou viajando? Não tá, não. Isso acontece. A gente nunca está só. Isso. Então, todo trabalho, a todo momento, a gente está acompanhado, tanto dos benfeitores, quanto daqueles que se afinam com os nossos sentimentos ou pensamentos mais inferiores aí, né? Os nossos desafios. No setting terapêutico, também, a gente está acompanhado. E eu estou acompanhada da minha galera, como eu gosto de brincar, né? Eu estou acompanhada dos meus amigos, os benfeitores também, e o paciente que chega. Durante a sessão de regressão, sim, já pode acontecer tanto de um quanto de outro. Tanto de um obsessor, né, se manifestar, aparecer, a manifestação não é como uma coisa mediúnica, é mais como uma dificuldade, um bloqueio, uma resistência daquele paciente, ou para entrar no transe, ou para visualizar certas coisas, né? Ou às vezes acontece de uma interferência, o paciente está num transe já, e ele começa a ver cenas, ou ver figuras, imagens animalescas, né? Começa a plasmar ali imagens que não têm contexto na regressão. Aí, lembrando, TVP não é prática espírita. Então, ninguém vai fazer uma reunião mediúnica na regressão, né? Lá no site terapêutico. A ideia é, claro, o terapeuta que é quem faz a terapia regressiva é reencarnacionista. E a minha prática é, eu converso mentalmente e encaminho. Aliás, encaminho aqui para a comunhão, viu? Para o grupo Corina Novelinha. Mas, quando a gente pensa na prática, tem formas de driblar isso. Uma primeira é quando a gente tenta... São técnicas muito específicas para a gente entrar aqui, mas assim, se você desvia, é como se você desviasse dessa influência do obsessor e fizesse com que o paciente conseguisse enxergar e dar continuidade à história. Se ele está resistindo muito, às vezes a gente só interrompe a regressão ali no momento. Quando é a presença de um benfeitor, também pode ser sentido. Muitas vezes, na minha experiência, o paciente descreve, é como se tivesse uma pessoa muito agradável aqui do meu lado. Quem reconhece já o próprio mentor fala, ele está aqui. Aí a gente sabe que é ali um amparo. Além disso, o que eu percebo, ao final de uma sessão de regressão, como a gente tem conteúdos que são muito pesados emocionalmente, eu gosto de conduzir a pessoa para um lugar seguro. Então, agora você vai imaginar o bom, para a gente abrir os olhos aqui com bem-estar. E esse lugar seguro, às vezes é um lugar que eu crio com o paciente, às vezes ele mesmo cria, e nessa hora ele também muitas vezes a pessoa fala, eu tô vendo aqui uma pessoa, nossa, é muito amorosa, é uma presença muito boa. Às vezes é como se fosse um anjo, às vezes é como se fosse só um amigo, às vezes é uma pessoa da família muito querida que tá ali. Então, esses são sinais também dessa presença dos benfeitores, né? Então, a gente tem maneiras de driblar ali, no caso dos obsessores, e também maneiras de aceitar ali. No caso dos benfeitores, né? Isso. Mas é importante frisar isso. Não é o lugar para atendimento né, dos espíritos, para atendimento mediúnico, isso não é o foco, né? Tanto que o paciente pode ser orientado a procurar um tratamento espiritual na casa dele ou em qualquer religião que ele tenha. Porque também é interessante. Às vezes o paciente não é espírita. Não é espírita. Às vezes não acredita nem em reencarnação. Não. Vai querer participar. E vai ter. E eu já fiz, é curioso, eu fiz certa vez um processo com uma pessoa que era católica, não acreditava em reencarnação, e ele fez uma das
das sessões mais de regressão, mais padrãozinho, assim, sabe? De ver tudinho. E ele falou assim, eu não sei o que é isso. Eu falei, mas tá aí dentro, né? Tá aí, é seu conteúdo? Então vamos usar. Se ele interpreta como vida passada, mas ele teve o ganho dessa imaginação, trazer para ele esse benefício no dia a dia. Ele aproveitou, né? Dentro da experiência, da concepção dele. Isso é importante, né? Essa relação de confiança, porque tem que ter uma relação de confiança com o terapeuta, né? Porque imagina, você vai se colocar, né, para trazer à tona uma dor, né? Porque é uma dor emocional, né? Que tem por trás de tudo isso, né? E de alguém que seja sério para poder fazer uma condução de uma forma mais correta e que nos beneficie. Não, né, embora sejam reencarnacionistas, os terapeutas de TVP, não levar para o lado religioso, entre aspas, né, de que explicar ao paciente e tentar trazê-lo para a seara espírita, né? A função não é essa, tanto é que não é uma prática espírita, né? Exato. Só que quando a pessoa tem esse conhecimento da doutrina, tem essa facilidade, né? Já porque interpreta, a pessoa que é médio, a pessoa que tem sonhos recorrentes, tem essas lembranças aí, busca mais, não é? Isso é verdade. Geralmente quem procura sabendo que é TVP já tem um olhar reencarnacionista. A compreensão é tão mais leve, Facilita, né? Eu fico imaginando mesmo aquele que não tem esse olhar, né, ou não aceita a questão reencarnacionista, da possibilidade de ter uma melhora, né, perante a vida que está vivendo, né, ou seja ela física, emocional, tantas coisas que você nos trouxe, né, Patrícia, mas é uma possibilidade de uma ferramenta em que ele chame o que quiser, né, da vida passada, de imaginação, fantasia, o que quiser, mas é algo que faz com que ele desperte para uma nova postura, né, que possa ajudar, né, coisas assim. E muitas vezes, Vilmira, a própria experiência da regressão, com aquela catarse emocional, física, como eu disse há pouco, ela em si, por si, ela já é transformadora. Então, o indivíduo já sai dali refletindo, às vezes ele traz insights e já promove mudanças na vida dele. É um recurso valioso, está aí à nossa disposição. Então, quer dizer, por exemplo, um paciente, nós já está dando quase a nossa hora, né? Mas é um mas assunto tão vamos interessante, perguntar. um paciente, ele pode... já começou, né, esse caminho dessa jornada, ele pode bloquear por ele mesmo a lembrança sem qualquer interferência espiritual. Então, imagine que eu esteja, mas aquilo está doendo demais da conta, eu não quero sentir isso mais não, Patrícia. Essa pergunta é uma ótima questão. Não quero ver, não quero ver. Não quero ver, fechado, mas não quero ver. Não quero ver mais não, chega. É isso. Pode? Sim, pode. A gente fala que isso é um mecanismo de autoproteção. Então, o inconsciente já vai bloquear. Então, ele está prestes a ver uma cena. É muito comum. Na cena, por exemplo, da morte, no momento anterior. E aí, a cena da morte, às vezes, é uma condição muito violenta, né? Uma condição muito drástica. E aí a pessoa, não consigo ver ela. Ou ela, às vezes, não consegue nem falar sobre. Nessa hora também tem mecanismos. Porque, às vezes, a forma como o desencarne acontece é fundamental para o processo. Então, o que acontece? Se coloca de fora. Vamos ver a cena de longe. Isso tudo já passou. O terapeuta não pode também ficar curioso. Porque senão o terapeuta fica, me conta. Isso aí. E como é que foi? O que aconteceu? E onde é que... né? Então, assim, imagina na cena do afogamento. E a água está sendo como? O que você está sentindo? O que você está fazendo? Esse detalhe, ele não vai enriquecer em nada. E a pessoa que está vivenciando, ela já está experimentando aquilo tudo num turbilhão. Então, cenas que são muito importantes, mas que têm esse impacto, elas podem ser vistas de fora, do alto. A gente pode passar, ok, isso tudo já aconteceu, o que acontece logo depois? Né? Como é que vem depois que isso passa, depois que isso acontece? Cenas de abuso. A gente não vai ficar fazendo isso que é para o paciente revivenciar uma cena daquela, para quê? Né? Então, ok, passa. Depois que isso aconteceu, o que vem? Às vezes o paciente vai falar o detalhe, ou a coisa específica, porque tem a ver com o que ele precisa curar. Mas nós temos mecanismos de autoproteção.
E também a gente não esquece da proteção dos benfeitores. Claro. Porque às vezes não é só a proteção para a cena que tá, porque isso é um mecanismo de defesa nosso. Sim. Mas não lhe é permitido saber certa Uhum. coisa, porque isso tem a ver com como você vai encarar seus relacionamentos, a vida, né, seus relacionamentos familiares, nos contextos da vida. Então, às vezes, isso não nos é permitido por conta do nosso processo evolutivo mesmo. Às vezes a gente acha que está pronto, né, para ter acesso a determinadas informações, só que não, né? É. Só que a gente acha, não, eu vou encarar, mas dependendo do que for, a gente Não, fica não vale desesperado. a pena. Ô, Thelma, tá dando a nossa hora. Você uma queria pena, trazer né? mais alguma coisa? Não tem como. Deixa para uma próxima oportunidade, que aí a gente vai, né, chamar a Patrícia de novo Tá para a bom. gente conversar mais coisas sobre esse assunto. Mas mesmo com a nossa hora assim, né, já estourando, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para quem está Isso. nos assistindo, Patrícia. Ah, sim. Eu gostaria de deixar a mensagem que, independente do processo do recurso, né, que a gente vai usar para essa autodescoberta, mas que a gente se conscientize cada vez mais da importância dessa autopesquisa, dessa autodescoberta, considerando que a gente tem recursos variados hoje na nossa vida, recursos que a ciência nos traz, que a espiritualidade nos traz, e que a gente possa cada vez mais buscar esse caminho, independente de como, mas que a gente tenha essa consciência de que é através do nosso autoconhecimento e da consequente reforma íntima que a gente vai conseguir a nossa plenitude, né? A nossa felicidade completa que existe, né? Mas que exige também um esforço próprio. Então, que a gente possa cada vez mais se esforçar com serenidade, mas com esse olhar da certeza do porvir. E eu só agradeço a oportunidade de a gente falar sobre o assunto. A gente que agradece, Nossa, né? só Eu me enriqueceu senti aqui. bem curiosa. Também. Tem que ter parte 2. Não é? Com E eu tava com certeza. 5 casos para falar, meu Deus, Oh, meu não, Deus, fica que pronto, pena. vai ter Pronto, mais. o próximo é TVP na prática. Isso, estudo de Esse aqui é a estudo de caso. introdução, né? É. Mas o caso que você nos trouxe é extremamente interessante, né? Que a gente pode levar, às vezes, são dores, né? Dores não físicas, mas que a gente não sabe de onde vem, né? E a oportunidade, né, que está sendo divulgada, né? É a oportunidade de experienciar, né, essa ferramenta que veio para ajudar, né? Que a gente viva melhor, né? Então, Patrícia, muito obrigada, viu? Obrigada. Muito obrigada pelo esclarecimento, por saciar a curiosidade. Isso. Obrigada a vocês e até a próxima. É. Sim. E Thelma, obrigada também. A vocês que nos assistiram. Se gostaram, não esqueça de dar o like, assistam os outros programas, porque o Papo Espírita vai ao ar todas as quintas-feiras, às 18h45, no canal do YouTube da TV Comunhão. Esperamos vocês na próxima semana. Até já!